Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, bem-vindos todos à nossa aula de número 2 da matéria As Doutrinas do Homem e do Pecado, e o nosso estudo é a natureza do homem. Bem, quando falamos a respeito da natureza do homem, algumas afirmações merecem a nossa atenção. Primeiro, esta é uma natureza material. Ela envolve os nossos corpos físicos. E não dá para estudar a doutrina do homem sem estudar o corpo do ser humano. E há algumas coisas que nós precisamos dizer a respeito do nosso corpo. O corpo foi criado por Deus. Ô, pastor, já sabia disso? Eu sei que você sabia. Porque a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. E a mulher, Deus tirou da costela de Adão, tirou a costela, depois Deus cobriu de carne aquele lugar, fechou a cirurgia e formou a mulher. Olha que coisa bonita, a criação do homem, a criação da mulher. Mas não é apenas falar que Deus criou o corpo, é dizer que, se Deus criou o corpo, nós precisamos assumir que o corpo do homem é bom. O corpo humano foi criado por Deus. Então, esse corpo aqui é uma bênção, irmão. Eu sei que é nesse corpo que o nosso espírito milita, né, contra as tentações. O apóstolo Paulo fala, né, sobre mortificar o corpo. A coisa é tão séria que as paixões da carne, né, são associadas às sensações corporais. Mas isso não quer dizer que o corpo é ruim, que o corpo é mau, que o corpo tem que ser castigado, que você tem que praticar o autoflagelo. Havia um homem, um francês, que foi prêmio Nobel de Literatura, e esse homem tinha um problema muito sério com os vícios da carne, André Maurois. E a história conta que ele tentava de toda maneira sujeitar as suas inclinações sexuais permissivas, né? Então ele se castigava, permanecia por horas imóvel na mesma posição para infligir dor ao corpo, batia no corpo, se flagelava. E, lógico que nada disso resolveu, porque não é assim que a gente vence o pecado. Um dia esse homem deparou-se com a palavra de Deus, especialmente com o Sermão do Monte, que diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Essa palavra libertou aquele homem, porque ele viu que ia para o inferno. Então, não é o corpo que é mau, é o pecado, né, que age no corpo. Esse é mau. Agora, o corpo é bom. Quando nós falamos sobre o corpo ser bom, por mais óbvio que pareça para você, para mim, mas porque você e eu já somos salvos, e a palavra de Deus fala que o nosso corpo é o templo do Espírito, nós temos que nos lembrar que lá na época do Senhor Jesus Cristo, havia um grupo que inclusive se infiltrou na igreja, chamado de os gnósticos. E é difícil você definir o que é o gnosticismo, porque era muita coisa escondida sob esse nome. Mas os gnósticos tinham algumas características gerais, dentre elas, crer que o corpo não era bom. E o apóstolo Paulo enfrentava esse pessoal, inclusive enfrentava gregos, filósofos gregos, né, romanos, que eram contra a ideia do corpo ser bom. Lembra quando Paulo estava pregando no Areópago? E aí ele falou a respeito da salvação, conseguiu introduzir o evangelho, e os areopagitas ouviram bem, até que Paulo falou sobre a ressurreição. Aí eles disseram: sobre isto te ouviremos depois. Por quê? Porque a ideia de ressurreição para o grego e para os gnósticos era um negócio impensável. O grego entendia o seguinte: ele cria naquilo que se chama de pré-existência da alma, até um ponto futuro aqui da nossa aula. Essa alma pré-existente veio habitar no corpo. E este corpo é uma prisão da alma. Isso é a cabeça do grego, hein? Não é a Bíblia, é a cabeça do grego. Quando finalmente o sujeito morre, a alma é liberada.
Aí você vai dizer para o grego da ressurreição que Jesus morreu e ressuscitou? Ele vai dizer, mas como pode? O homem morreu, se livrou do corpo, quis voltar para dentro do corpo? Aí não aceitaram, porque eles entendiam que o corpo era uma prisão para a alma. E esse tipo de raciocínio do corpo ser mal caminha, irmãos, inclusive paralelamente com o cristianismo, em muitas seitas, muita coisa apresentada como sendo cristianismo tem esse erro herético de entender que o corpo é mal. Mas o corpo não é mal, porque Deus criou o homem. E existem doutrinas relativas ao ser humano que têm a ver com o próprio corpo. Por exemplo, a doutrina do pecado fala sobre como o corpo é afetado pelo pecado. A doutrina da encarnação do Senhor Jesus. Se o corpo fosse mau, Jesus não ia habitar o corpo, ele ia se contaminar no corpo. A doutrina da salvação e da ressurreição que falam sobre a transformação e a regeneração deste corpo. A doutrina da glorificação, que não está aqui, mas é aquilo que no final da doutrina da salvação fala de nós, do nosso corpo, e de como ele haverá de ser restaurado para um estado glorioso. O corpo de Cristo ressuscitado é corpo glorificado, como o nosso também será glorificado. Então, o corpo é bom. E estudar o homem envolve estudar o próprio corpo do homem, porque a natureza do homem é material, é física, não é apenas espiritual. Quando falamos sobre a natureza humana, então nós devemos assumir que essa natureza, ao mesmo tempo que é natureza espiritual, também é natureza material, física. Porque você sabe que o homem foi criado por Deus um ser tricotômico. O homem é espírito, alma e corpo. 3 porções. 2 são espirituais, o espírito e a alma. E a outra é física, que é a porção corpórea. Isso é o homem. Não há como, portanto, voltar-se contra o corpo do homem e dizer que este corpo é um corpo ruim. Foi Deus que criou. E ele criou para abrigar o espírito e a alma. Então, a natureza humana, o corpo humano, a constituição do homem é física e ela é espiritual também. O homem é tricotômico. Mas você sabe, querido irmão, que há um debate, né? Ah, o homem é tricotômico, o homem é dicotômico. Tricotomia é espírito, alma e corpo. Dicotomia é apenas o espírito e o corpo. E há um debate. Tem cristão que é dicotômico, 2. Tem outros que são tricotômicos. Nós somos tricotômicos. Nós cremos no espírito, na alma e no corpo. Mas por que dá essa confusão? É simples, é mais simples do que a gente pode imaginar. Lendo a palavra de Deus, é bem comum que nós vejamos, vez por outra, a alma sendo tratada como espírito e o espírito sendo nomenclado como se fosse alma. E aí, para o dicotômico, essa questão de tomar um pelo outro prova que não são 2, é um. Então ele diz assim, olha, se fossem 2, nós não veríamos, em alguns momentos, a palavra espírito sendo usada para algo que parece ser alma, e a palavra alma sendo para algo que parece ser espírito. Haveria maior rigor em se dizer que isto é alma e aquilo é espírito. Mas esse é um argumento assim bem característico de analfabetismo bíblico. Porque a tricotomia está clara, primeiro quando a palavra de Deus nos fala que o homem foi criado por Deus espírito, alma e corpo. É algo claro, é algo distinto. Ali está estabelecido o que o homem é, espírito, alma e corpo. E também devemos observar que a palavra de Deus diz-nos que ela própria, a Bíblia, é mais penetrante que espada de 2 gumes. Atenção agora.
e que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. Então, se a Bíblia diz que ela, a Bíblia, pode ir até a divisão da alma e do espírito, é porque o espírito é uma coisa e a alma é outra. Entre mentes, o espírito e a alma estão tão juntos, tão amalgamados, tão jungidos um no outro, que realmente o homem não consegue fazer a sua distinção. O que é que pode distinguir o fim do espírito e o começo da alma, ou o fim da alma e o começo do espírito? A Bíblia. Logo, o fato de a alma e o espírito estarem unidos, assim amalgamados, não quer dizer que eles são uma coisa, mas sim que eles são duas coisas bem misturadas, bem próximas uma à outra, né? Bem unidas, de modo que só a Bíblia pode separá-los. É isso que significa esse texto de a palavra de Deus penetrar até a divisão da alma e do espírito, em Hebreus capítulo 4, no versículo 12. Então, nós somos tricotômicos, nós cremos na divisão que é espírito, alma e corpo. Ah, pastor, quer dizer que o senhor está dizendo que o espírito é separado da alma? Exatamente, isso aí, você entendeu. E quando o homem morre, a alma vai para um lugar e o espírito vai para o outro? Não, de forma alguma. Porque a alma e o espírito seguem o mesmo destino. Se o sujeito que morreu é crente, sua alma e seu espírito vão para Deus. Se ele não é, sua alma e seu espírito vão para a condenação, para a danação eterna. Ah, mas e quando a Bíblia diz lá que o espírito volta a Deus que o deu? Inclusive o nosso box teológico para tratar sobre isso, a divisão da alma e do espírito, deve ser lido por você com muita atenção. Esse texto fala sobre a morte de um justo. E quando o justo morre, o espírito e a alma vão a Deus que o deu. Mas se morre o ímpio, irmão, como é que é? Deus vai tomar o espírito de volta para ele para fazer o quê? Largar a alma no inferno? Viu como não faz sentido? É uma ideia errada. O espírito está junto da alma, a alma está junto do espírito, os dois são uma coisa só. Os dois estão unidos, reunidos. Só a Bíblia é que os separa. Espírito, alma e corpo. Nós somos tricotômicos. Nós não somos dicotômicos. Nós não cremos em duas porções, cremos em três porções. Agora, a pergunta que se tem que fazer é a seguinte: faz diferença? Irmão, faz toda a diferença. Vamos comigo ao seu livro para lermos uma parte importante. Nós cremos que o homem é um ser tricotômico. A pergunta é: faz diferença? Sim, faz diferença. Mas antes de explicar o que torna a dicotomia um erro, eu quero ser muito honesto com você. Embora a dicotomia seja errada, algumas heresias já foram criadas baseadas na própria tricotomia do ser humano. Por exemplo, Apolinário, de Laodiceia, desenvolveu um ensino que dizia que Cristo tinha corpo humano, mas ele tinha mente exclusivamente divina. Logo, embora aceitasse Jesus, portanto, como verdadeiro Deus, negava que Cristo fosse verdadeiro homem. Então, isso aí é uma doutrina herética baseada na tricotomia. Mas faz diferença crer que o homem é tricotômico ou é dicotômico, ainda que alguns tricotômicos partam do certo para concluir o errado. Especialmente porque a dicotomia é um erro hermenêutico, uma heresia. Entretanto, mesmo que acertadamente defendamos a tricotomia, não podemos descuidar do todo da revelação, muito especialmente quando essas ideias deturpam questões sumariamente importantes, como a doutrina da encarnação e da dupla natureza humana e divina do nosso Senhor Jesus Cristo. Apelar, escolher a dicotomia da alma
do homem significa insistir em um erro hermenêutico. E todo erro hermenêutico é uma heresia. Nós cremos no homem, espírito, alma e corpo. Isso nos leva a uma segunda pergunta. O espírito e a alma vêm de onde? Bom, eles vêm de Deus. É Deus que dá, Deus que forma. Mas não quer dizer que Deus tenha lá no céu um repositório de almas e espíritos, né? Olha, estão aqui as almas e os espíritos que vão nascer. Não, não funciona assim. Isso é bobagem, hein? Quando acontece dentro do corpo da mulher a fecundação do óvulo pelo gameta masculino, pelo espermatozoide, naquele momento da fecundação, a vida surge e Deus ordena espírito e alma. É assim que acontece. Essa é a beleza da criação, a maravilha da fecundação. É como diz o salmista, esta ciência é maravilhosíssima para mim. O nascimento da alma, o surgimento da vida a cada fecundação. Irmãos, é algo maravilhoso. O homem é tricotômico, espírito, alma e corpo. E o espírito e a alma aparecem, são dados, são formados segundo a própria fecundação. É quando você vê o físico e o espiritual se unindo dentro do corpo da mulher no instante da fecundação. É coisa linda, irmãos, é coisa maravilhosa. Não há, entretanto, um pré-existencialismo. Está lá um repositório de almas lá no céu. Não, já existentes. Não. Não há base escriturística para isso. Isso é paganismo, isso é coisa errada. Essa ideia de pré-existência supõe, inclusive, que o corpo humano é uma prisão. Essa ideia de pré-existência atenta contra a homogeneidade racial que nós tratamos na aula passada com tanto detimento, porque aceita que as almas individuais existiam antes da vida presente, e isso poderia colocá-las em classes distintas, não há classes de seres humanos. Trata o homem como um ser inconsciente da sua existência, porque se existisse pré-existência da alma, você lembra da pré-existência? Não. Então quer dizer que a existência humana seria uma existência não refletida, uma existência não consciente. Não é isso que nós, os homens, somos, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, cônscios do que somos desde o momento em que somos. Pré-existencialismo da alma é uma heresia terrível e ela é abominável. Existe uma outra heresia que merece a nossa atenção, é o traducianismo. O traducianismo diz que o pai e a mãe passam alma, multiplicam alma no momento em que há a fecundação para os seus filhos. Isso é errado. Quando acontece a fecundação, Deus dá fôlego de vida e dá espírito. Não é a fecundação que multiplica almas. Deus ordena almas. Se nós viéssemos a supor que a fecundação gera uma alma como sendo resultado daquilo ali, nós estaríamos inclusive flertando com a dicotomia. Só que nós devemos assumir que Deus dá o espírito e dá a alma. Não se esqueça disso. Então, na fecundação, o ato criativo de Deus continua em marcha. Existe a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Cientificamente, o que surge disso é o zigoto. Este zigoto já é vida humana. Porque nessa fecundação, o ato criativo de Deus é continuado. Ele dá o espírito. Não é isso que diz o texto lá de Eclesiastes? De forma reversa, o homem morre e o espírito vai a Deus que o deu. Quer dizer que quando o homem surge na fecundação, Deus dá o espírito. Isto é o que o nosso Deus faz e continua fazendo no seu ato de criação, que não encerrou só porque a história contada lá no Gênesis encerrou no sétimo dia com o descanso.
mas o ato criativo continua tendo o seu eco, e parte desse eco é Deus ordenando o Espírito no momento da fecundação. Bom, nós temos ainda o que chamamos de criacionismo. Esse entendimento considera que as almas de cada ser humano são resultados do ato de Deus, cujo tempo de ocorrência, aliás, não pode ser determinado, como seria o caso da pré-existência da alma. Em sendo criadas diretamente pelo Senhor, as almas de cada ser humano são puras, tais quais seus corpos, embora o pecado haja contaminado a ambos. A alma está presente no ser humano desde o momento inercial da concepção. O criacionismo explica a alma muito perfeitamente e também o fato de que toda a raça humana esteja sob o efeito do pecado cometido por Adão. Mas isto por imputação do pecado. Imputação do pecado, aguenta aí que nós vamos ver daqui a algumas lições. Não vamos antecipar esse conceito agora. O criacionismo não tropeça na cristologia e ele adora a Deus como verdadeiro homem, adora a Cristo como verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Isto, portanto, é a natureza do homem. Seu corpo é bom, criado por Deus. Ele abriga o espírito e a alma, que não são pré-existentes, que são coisas distintas, não obstante estejam juntas, mas só podem ser divididas pela própria palavra de Deus. E elas são ordenadas criativamente por Deus no momento da concepção. Isso é o homem e a sua natureza. Com isso, chegamos ao final dessa lição de número 2, e assim vamos nos preparar, com você lendo, relendo, fazendo os exercícios, para cuidar da origem do pecado na lição de número 3. Uma lição muito pesada, mas necessária para o nosso entendimento. Até lá então, querido irmão, que Deus em Cristo te abençoe.